tranquilo. Sempre tá tranquilo. Boa tarde a todos. Havendo quórum dos membros desta Igreja Segunda Câmara Civil, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária de julgamento e indago dos meus pares se há alguma ressalva a fazer ou reparo com relação à ata anterior. Em não havendo, a declaro aprovada. Os feitos das relatorias dos desembargadores Ronaldo, Eurípedes e Ângela serão todos retirados de julgamento, em face da ausência justificada de ambos. E os feitos do desembargador Moura Filho, o item 36, retirado de julgamento, da doutora Edilena, itens 38 e 138 retirado de julgamento, 135 retirado de pauta, o da desembargadora Ângela, o item 3 mantido com vista, além dos retirados de julgamento, o desembargador Ronaldo, mantidos com vista os itens 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, o desembargador João Rigo, retirados de julgamento, 310 e 311, mantidos com vista os itens 1 e 2, e os feitos reincetados, que consta da pauta de julgamento, todos serão retirados de julgamento em face da ausência justificada dos desembargadores Ronaldo e Ângela. Então, nós começaremos aqui pelos feitos onde há pedido de sustentações orais. Aqui são só esses três aqui? Só são esses dois que estão marcados. Os demais não tem... Tudo retirado de julgamento, né? Então, começaremos pelo item de número 45, né? Dr. Edson Paulo Lins. O item 45 é o agravo de instrumento número 1885, dígito 61, 2019, e processo originário, e os apensos número 1885, dígito 61, também 2019. São segredos de justiça, em que é agravante LLLL, agravado EPJL, da relatoria da doutora Edilene. Então, há o pedido de sustentação oral aqui, por parte do agravado. Doutora Edilene, há alguma similitude entre a pretensão do agravado e agravante? Vamos ouvir. Ele pode fazer? O doutor advogado. Então, doutor Edson, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, por quanto o relatório já está disponibilizado na mídia. Excelentíssimo senhor desembargador Eurípides Lamourier, presidente desta Câmara, demais julgadores, representantes do Ministério Público, serventuários da Justiça, caros colegas, o presente
agravo de instrumento se deu em razão de uma ação de divórcio que tramita na comarca de Araguaína, onde o juiz singular indeferiu o pedido de alimentos, tendo em vista que no pedido em que foi deferido existe um processo em apenso de divórcio interposto pelo agravado contra a agravante. Então, aquele juiz, analisando detidamente a documentação, julgou por bem indeferir o pedido de liminar de alimentos sob vários fundamentos, dentre os quais que a agravante ela tem idade laboral, ela tem condições de trabalhar, ela não tem filhos. E outra coisa, o casamento entre ambos, agravante e agravado, durou apenas 8 meses. Pois bem, senhores, o ilustre desembargador Marco Antônio Vilas, ao receber o agravo de instrumento, concedeu medida liminar fixando em 2 salários mínimos e meio. Diz o desembargador o seguinte: que a agravante teria alegado ter ajudado o agravado em alguns empreendimentos, tais sejam que ela administrava os bens e empreendimentos do agravado, tais sejam choupanas, salão de festas, ela empreendimentos e rancho Guia. Eu quero dizer aos ilustres julgadores que em Araguaína todos sabem que todos esses empreendimentos não pertencem ao agravado, mas sim a esta pessoa que vos fala. Eu tenho várias chácaras nesse lugar, ao lado do Lago Azul, em Araguaína, chácaras estas que possuo desde o tempo anterior ao meu ingresso na magistratura. Inclusive, quando fiz a declaração de bens para poder tomar posse como juiz, eu declarei todos os imóveis, todas essas chácaras. Então, essa chácara, ela me pertence. Pois bem, além disso, essa agravante jamais colaborou com nunca teve participação. Por quê? O valor que era recebido lá na chácara, os contratos eram feitos por mim. Raramente o agravado, fazia um contrato e assinava. Mas quando isso acontecia é porque eu não estava presente. Então, toda a renda de lá pertencia a mim. E não é essas coisas, como ela declarou aqui, cerca de R$29 mil por mês que ele ganhasse. Não é verdade. O salão de festas, a gente aluga 1, 2 vezes por mês, ao preço de R$1.500, R$1.800 cada vez. Mal dá para pagar a energia elétrica. Outro empreendimento que ela cita aqui, que seria o Rancho Guia, trata-se de um criatório de peixes. Esse criatório seria peixes confinados, criados em confinamento, mas que não deu certo e nós tivemos que encerrar as atividades. Então, a agravante jamais contribuiu com qualquer coisa para o agravado. Pois bem,
Nós sabemos que a fixação de alimentos a ex-cônjuge, desde que verificada a necessidade, conforme previsão expressa do Código Civil Brasileiro, previstas nos artigos 1694, parágrafo 1º e 1695, estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. São devidos alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele de quem se reclama pode fornecê-los sem desfalque do necessário sustento. Senhores julgadores, a doutrina e a jurisprudência vêm construindo o entendimento de que os alimentos entre cônjuges são cada vez mais raros, considerando a obrigação uma exceção à regra, incidente apenas quando configurada a dependência do outro ou a carência de assistência alheia, observando-se para sua fixação a proporção das necessidades daquela que pede e dos recursos de quem supre, o chamado binômio necessidade-possibilidade. Pois bem, eu trago aqui alguns julgados aqui do próprio Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Eurípides, processo número 5027.574, em que ele afirma, na seguinte ementa: apelação cível, divórcio litigioso, alimentos ao ex-cônjuge virago, mulher em idade produtiva, não demonstração de necessidade, indeferimento da pensão mantido. Apelação a que se nega provimento. E aí, mais na frente, ele diz: descabe o arbitramento de pensão alimentícia em favor da ex-mulher que se encontra em idade produtiva, com formação superior, separada de fato do autor há aproximadamente 2 anos, mantendo-se por suas próprias expensas. Pois bem, trago ainda aqui um julgado da desembargadora Jaqueline Adorno, em que apelação cível 8.581, dígito 84, de 2017. Diz ela: apelação cível, ação de separação judicial em divórcio cumulada com exoneração de alimentos, procedência na origem, pensionamento iniciado ao tempo do divórcio, ausência de persistência das necessidades do cônjuge virago, pedido de exoneração, cabimento. E aí ela diz: o pedido de exoneração de alimentos pedido pelo cônjuge varão deve ser julgado procedente, quando verificada a condição que o exoneraria do pagamento da pensão fixada, em acordo com o então cônjuge virago. É certo que ao ex-cônjuge são devidos alimentos, se este, aliás, não são devidos alimentos, se este tem capacidade para desenvolver atividade laboral, ou se há condições de se manter por suas próprias expensas após o divórcio. Aliás, se assim não se entender, permitir-se-á que o cônjuge alimentante viva comodamente sob as expensas do outro, que com aquele já não mantém mais qualquer vínculo. Veja só, senhores julgadores,
Ela diz ter necessidade da pensão. Quem tem necessidade, corre atrás. Veja só, o juiz publicou a decisão lá em Araguaína, no painel do EPROC, no dia 24/9/2018. Somente em 1º de fevereiro de 2019 é que ela entrou com agravo de instrumento. Então, meus senhores, quem tem necessidade de alimentos não espera tanto tempo. Outra coisa, essa agravante, ela mora com a mãe. O pai dela é fazendeiro na região de Araguaína. O pai dela manda dinheiro para o sustento dela. E, ademais, antes dela se casar com o agravado, ela trabalhou em 2 empresas famosas lá de Araguaína, tendo um salário razoável, tanto assim que, de má fé, ela fala que ele não permitia que ela trabalhasse durante a convivência, mas é porque ela estava recebendo o auxílio-desemprego, salário-desemprego, da empresa onde ela trabalhou. Então, seria um absurdo deferir uma pensão a ela. E eu quero encerrar aqui as minhas palavras citando uma frase de um jurista amigo meu. O ex-marido não é obrigado a pagar alimentos à ex-mulher ou companheira jovem e saudável. Não se pode premiar o ócio. O trabalho dignifica a pessoa. Com essas palavras, eu espero que os ilustres julgadores possam reverter a decisão monocrática do desembargador Marco Antony. Nós entramos com um agravo interno e eu até acredito que seria o caso de se julgar ele primeiramente, mas há entendimentos de que, se o agravo de instrumento já está maduro para julgamento, nada impede esse julgamento. Era só isso, muito obrigado. Com meus agradecimentos, doutor Edson, é sempre um prazer ouvi-lo aqui nessa tribuna. E eu indago aqui do eminente representante do Ministério Público, doutor Edson Zambuja, se quer fazer uso da palavra também nesse momento, se não se dispensa. Então, devolvo a palavra à eminente relatora, doutora Edilene. Primeiramente, meus cumprimentos ao doutor Edson Paulo Lins, pela forma brilhante que sempre defende seus constituintes. A ação teve a seguinte ementa, doutor Edson: agravo de instrumento, divórcio litigioso, alimentos provisórios à ex-esposa, caráter excepcional, assistência mútua, binômio, necessidade e possibilidade. A fixação de alimentos provisórios deve considerar o binômio possibilidade e necessidade, devendo ser atendido o critério da moderação, de forma a atender às necessidades do alimentando, dentro das possibilidades do alimentante, sem sobrecarregá-lo em demasia, sendo, deste modo possível, a fixação da verba alimentícia em favor de ex-cônjuge, em razão do caráter excepcional e em atenção ao princípio constitucional da solidariedade e ao dever de assistência mútua existente entre os cônjuges. Ao exposto, eu conheço do presente recurso no mérito do parcial provimento, confirmando a decisão monocrática constante do evento 2, julgando prejudicado o agravo interno íncito no evento 10. É como voto, senhor presidente. Na sequência, aqui, em face da ausência dos desembargadores Ângela e Ronaldo, então eu, como vogal, eu acompanho a relatora. Desembargador Moura Filho. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora porque eu estou observando aqui que a fixação dos alimentos são provisórios, evidentemente, até terminar o processo de divórcio que está sendo levado a efeito com a partilha de bens. Por essa razão eu vou acompanhar, mas eu acho também que uma moça jovem tem que trabalhar também para se manter.
mas eu vou acompanhar em razão desse detalhe. Então, recurso conhecido e improvido, unânime. Não, parcialmente. Aliás, provido parcialmente, né? Sim. Houve uma redução, provido parcialmente. Redução, Né? e sim, e Unânime. desconhecendo o agravo, prejudicado o O agravo. próximo item aqui é o 139. O doutor Antônio Ianovitch Filho. O 139 também da relatoria da doutora Edilene, é a apelação número 26.675, dígito 11, 2018, apelantes Manuel do Espírito Santo Alves Oliveira e Dianir Jales da Silva, apelado Ministério Público do Estado do Tocantins, da relatoria da doutora Edilene. O doutor Antônio Ianovitch Filho representa aqui o apelante. Doutor Antônio, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Senhor Presidente, ilustres membros dessa Corte, digno representante do Ministério Público, trata-se de uma apelação em uma ação proposta pelo Ministério Público de primeira instância, consoante em uma ação civil pública, culminada com cumprimento de obrigação de fazer, acumulada com responsabilidade por improbidade administrativa. O fato em si foi de que o capitão Diani, que é um dos apelantes, teria se utilizado de uma pesquisa feita no Infoseg, que é um sistema de segurança ao qual os policiais militares têm acesso, e essas informações que haviam sido coletadas demonstrariam que sua esposa possuía um determinado veículo, e ele fez uso dessa informação para comprovar perante a Defensoria Pública do Estado de Tocantins que a sua esposa não se enquadrava na condição de pessoas que poderiam ser atendidas na busca de seus direitos pela Defensoria Pública. Então, essa disputa familiar e o uso desse documento culminou com essa ação de improbidade. Na oportunidade, o Ministério Público solicitou, em primeira instância, a aplicação de multa, proibições diversas, como não poder contratar com o poder público, e também a perda da função pública, em razão do uso desse documento. Ressalte-se que a consulta no Infoseg não traz nenhum prejuízo direto ao Estado, não tem nenhum custo ao Estado. E, da mesma forma, o segundo apelante, que era subordinado do capitão Diani, também foi incluído na presente ação e também teve, em primeira instância, decretada, entre outras situações, como uma multa gravosa, levando-se em consideração a ausência de prejuízo financeiro ao Estado, e que muito agrava a sua situação, em decorrência de ter sido ele a pessoa que teria realizado a consulta. Por óbvio que ele não sabia, e isso não pôde ser provado, porque um dos elementos da apelação é de que o juízo de primeira instância indeferiu a produção de todo tipo de prova e realizou o julgamento antecipado da lide, não dando oportunidade, tampouco de que fossem ouvidos os ora apelantes, e nem as testemunhas por ele arrolados, até porque o segundo apelante era subordinado do capitão Diani naquela situação, e foi solicitado a ele uma consulta de Infoseg, o que ele realizou, de forma que até mesmo eventuais punições deveriam ser levadas em consideração, ou deveriam ser avaliadas com o grau de participação de cada um dos indivíduos. O Ministério Público de segunda instância discordou em partes do parecer do Ministério Público de primeira instância, pedindo que fosse reformada, até pela gravidade e pelo excesso da punição, a exclusão dos dois militares da sua função pública em razão, volto a frisar, única e exclusivamente uma consulta ao sistema Infoseg de uma determinada pessoa e, posteriormente, por um deles, o uso dessa informação, desse documento em uma situação privada, entendendo que haveria uma situação extremamente excessiva em se punir com a perda da função pública dois policiais militares, em razão de uma situação tão pequena para gerar essa situação. Não se tratava de uma tortura, de uma agressão, de uma lesão grave que tivesse sido praticada. Esse é o resumo, basicamente, do fato. O que a defesa vem, obviamente, concordando com o Ministério Público de segunda instância, é de que há um excesso e não se justificaria a exclusão desses dois policiais militares pelo simples fato de uma pesquisa no sistema de informações e, consequentemente, posteriormente, a utilização desse documento por um dos
Ora, apelantes, seria um excesso muito grande puni-los com a pena mais grave possível, qual seja a exclusão da função pública, que exercem já há muitos anos, sendo um deles oficial de carreira da Polícia Militar e o outro praça da Polícia Militar, sem nenhuma mácula em sua ficha funcional. Mas o que a defesa pugna, primeiramente, é pela incompetência do juízo que determinou a sentença. Porque se a pesquisa foi realizada, se o fato ocorreu no exercício da função militar, por óbvio que a competência para julgamento e até mesmo para eventual exclusão do policial militar por este fato, seria da Justiça Militar. E isso é pugnado, inclusive, na defesa e não foi observado pelo juízo de primeira instância. Porque com o advento da alteração do Código Penal Militar e a abrangência da competência da Justiça Militar, que ocorreu durante esses fatos, nós temos que a competência, nesse caso, é objetiva e exclusiva da Justiça Militar, e não da Justiça Civil, e não da Justiça Comum. Haja vista que a função, o ato em si, que gerou a eventual improbidade, que teria como efeito a punição com a exclusão, e teve como um dos efeitos na sentença a punição com a exclusão, é da competência da Justiça Militar, porque restou provado que a pesquisa se deu, se o levantamento da informação se deu no exercício da função militar. E, em tese, seria uma conduta a ser punida ou apurada pela Polícia Militar e não pela Justiça Comum Estadual. Verificamos isso especificamente, como é previsto especificamente no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata especificamente dessa competência exclusiva da Justiça Militar no julgamento de militares por crimes ou por condutas ou por ações praticadas especificamente no exercício da atividade militar. Em outubro de 2017, nós tivemos a publicação da Lei 13.491, de 2017, que modificou o Código Penal Militar e ampliou essa competência, e isso vem sendo discutido no tribunal, e inclusive nós temos um precedente da própria Corte, aonde no julgamento do conflito de jurisdição números 0013.678.65 de 2017, o desembargador Moura Filho seguiu o entendimento de que os atos praticados por militares são de competência para julgamento da Justiça Militar. Então, se a pesquisa foi realizada no âmbito do exercício da atividade militar e o seu uso posterior se deu na esfera civil, mas mesmo assim a obtenção da informação foi no exercício da função e em razão da função militar, a competência para julgamento desse fato seria da Justiça Militar e não da Justiça Estadual, mesmo com a propositura pelo Ministério Público de uma ação civil pública, mas que tem como efeito uma exclusão, até mesmo porque o parágrafo, como já disse, o artigo 125, parágrafo 4º, diz que todas as ações que culminem com a exclusão do militar, a perda da patente ou a sua impossibilidade de qualquer tipo de progressão na carreira militar, deverá necessariamente ser julgada pela Justiça Militar, no caso, a Justiça Militar própria do Estado do Tocantins. No mérito da questão, nós temos a necessidade ou a impossibilidade de se aplicar, se o entendimento for da competência da Justiça Comum Estadual, a impossibilidade deste fato gerar exclusão dos militares. Da mesma forma, o quantum aplicado a título de multa, levando-se em consideração de que não houve prejuízo ao erário, uma vez que a pesquisa realizada ela não traz custo ao erário, e não houve qualquer prejuízo aplicado, não houve a utilização de nenhum ato, ou não houve a prática de nenhum ato que causasse prejuízo ao erário, aplicar-se uma multa de 5 vezes a remuneração dos militares à época do fato, pelo único e exclusivo ato de ter efetuado uma consulta no sistema Infoseg sobre uma determinada pessoa, e essa consulta por apenas um deles ser posteriormente utilizada em uma situação civil, e nem em um processo, mas apenas para justificar a impossibilidade de atendimento pela Defensoria Pública, excede muito a racionalidade e o bom senso, e a própria aplicação da justiça. E, nesse sentido, o Ministério Público, apesar de entender que a multa aplicada teve uma dosimetria adequada, nesse ponto a defesa dos apelantes discorda do parecer do Ministério Público de segunda instância, mas concorda veementemente que a aplicação de exclusão da função pública não deve se aplicar no presente caso, devendo ser apurada e, acima de tudo, também valorada em relação à conduta de cada um dos militares, levando isso em consideração de que um dos apelantes era subordinado ao outro
e não restou provado em nenhum momento que ele tivesse conhecimento do uso ou finalidade da consulta que foi solicitada pelo superior hierárquico, até porque não houve instrução do presente processo, uma vez que o entendimento do juízo de primeira instância foi do julgamento antecipado da lide e indeferimento das provas pleiteadas a serem produzidas. Então, nesse sentido, a defesa pugna pela procedência da apelação e, consequentemente, a reforma da sentença de primeira instância, primeiro, para reconhecer a incompetência do juízo e, se assim não o fizer, reformar com a não exclusão dos militares e, consequentemente, a redução da multa também aplicada, que em muito agrava a situação, levando-se em consideração, inclusive, que o que levou a esse fato foi a situação do capitão Diani na dificuldade de pagar a pensão alimentícia, e vai se aplicar agora indiretamente uma pena, tanto à pensão que hoje é paga ao filho que pleiteava naquela situação, como aos demais filhos que ele hoje possui, uma vez que será retirado de seu patrimônio por um ato que não gerou prejuízo ao poder público, de 5 vezes o seu salário à época do fato, o que significativamente lhe causará enormes prejuízos financeiros e até mesmo de alimentação de seus filhos. Então, esses são os termos da defesa, excelência. Com os meus cumprimentos, doutor Yanovitch, pelo brilhantismo que Vossa Excelência defende os interesses de seus constituintes e enaltece também esse colegiado do Tribunal de Justiça do Tocantins. Eu passo a palavra ao eminente representante do Ministério Público, doutor Edson Zambuja. Senhor desembargador, presidente desta Câmara, desembargador Eurípides Lamounier, receba meus sinceros cumprimentos. Parabéns pela condução dos trabalhos aqui no Tribunal de Justiça, especificamente nessa data de hoje, nesta Câmara. Eminente desembargador Moura, meus cumprimentos. Eminente juíza convocada, também recebo meus cumprimentos. Eminente advogado de defesa, doutor Antônio Yanovitch, recebo os cumprimentos do Ministério Público, servidores, eminentes advogados aqui presentes. Caso concreto, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, na comarca de Paraíso do Tocantins, sob o fundamento de que 2 policiais militares, não estando no exercício da função, fique bem claro isso, mas ainda que estivesse, a competência seria da Justiça Comum, por se tratar de imputação de ato de improbidade administrativa, e nós vamos explicar isso adiante. Pois bem, 2 policiais militares acessaram indevidamente o sistema denominado Infoseg. Esse Infoseg é um sistema que todos nós que lidamos com a persecução, sobretudo a persecução penal, delegados, juízes, promotores, agentes, policiais, militares, civis, enfim, todas as pessoas envolvidas no âmbito da persecução, mais especificamente penal, têm acesso, desde que cadastrado previamente, tem acesso a esse sistema. É um sistema altamente sofisticado que contém dados sigilosos, inclusive de pessoas, tal como o COAF. Então, guardadas as proporções, nós temos acesso ao COAF, somos previamente cadastrados e somos responsáveis civil e criminalmente pelo uso indevido, ou uso até mesmo particular, que foi o caso, uso particular para atender interesses particulares, interesses pessoais e não da administração pública. Então, configura o uso indevido, que não é o vazamento é uma situação até muito mais grave, mas o uso indevido já caracteriza por si só a improbidade administrativa, porque fere o dever de lealdade, de honestidade que devem ter os agentes públicos, nós, servidores públicos, lato sensu, todos nós, promotores, juízes, delegados, policiais militares, civis, enfim, todos que têm acesso a esse sistema, a essa rede de consulta, são chamadas base de dados, nas quais alguns agentes públicos têm acesso.
e acesso, inclusive, que são plenamente auditáveis. Nós sabemos quem acessou, em que hora foi acessado, em que dia, em que momento e em que computador, em qual computador, porque todo computador tem uma identificação chamada ID, como se fosse uma identificação genética, como todos nós temos. Assim também o InfoSeg tem. Muito bem, mas no caso concreto aqui, esses policiais militares, um deles, tendo uma contenda de natureza civil, particular, na vida privada dele, em relação à ação de alimentos e guarda de um filho, enfim, esse militar pediu para outro, ambos tiveram acesso a esses dados de uma determinada pessoa. Então, utilizaram-se, sim, do sistema que é restrito, que deve ser acessado tão somente para a finalidade pública, para o interesse público, na busca de dados para a persecução penal, e não para utilizar numa ação de guarda ou numa ação de alimentos, que é interesse eminentemente particular ou privado. Foi bem esse o caso. Então, não foi aqui, até anotei, não foi o simples fato de usar o sistema InfoSeg. Não é um simples fato, eminentes desembargadores. E o acesso ao COAF? É um simples fato, o acesso ao COAF? Para interesse particular? Vou eu, promotor de justiça, tenho acesso ao COAF e vou investigar determinada pessoa para fins particulares, para A, B ou C. É a mesma situação, de fato, e a mesma situação jurídica. Então, o dever de lealdade, de honestidade do agente público, e aí agente público nós falamos lato sensu, todos nós, desde a presidência da República até o mais simples servidor, todos nós estamos sujeitos aos ditames da lei. Ninguém está acima da lei. Nenhum de nós está acima da lei. Isso aqui não é um simples fato de acesso a um banco de dados. Isso aqui foi uma grave violação, sim, a princípio constitucional, ao princípio da moralidade, da impessoalidade, e houve, sim, um claro desvio de finalidade. Houve, sim. Teses defensivas. Em preliminar, sustenta a defesa que a justiça comum, ou a justiça civil, não seria competente para julgar este caso. Mais uma vez, não deve prosperar essa tese. Por quê? Porque o próprio STJ já pacificou essa questão, decidindo que a nova jurisdição civil da Justiça Militar Estadual abrange tão somente as ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares. Vale dizer, ações propostas para examinar a validade de determinado ato disciplinar. Ou seja, reintegração de militar afastado, sem o devido processo legal, excesso de punição, ilegalidade de pena, abuso de autoridade ou consequências desses atos. Enfim, nesse caso, as ações civis, elas examinam tão somente aspectos referentes ao devido processo legal na aplicação da pena no processo disciplinar no âmbito militar. Então, nós temos 3 esferas competentes para julgar um fato só. Nós temos a esfera administrativa, nós temos a esfera civil, na tutela da probidade administrativa, e temos a tutela penal. São instâncias diferentes, estanques e independentes, cada qual uma de per si. Ou seja, pode haver absolvição em uma instância e pode haver condenação em outra instância.
São instâncias absolutamente diferentes. Foi isso que disse o STJ em reiteradas vezes. E até tem um exemplo aqui um caso de violência policial, que o crime seria julgado pela Justiça Militar. Houve um ajuizamento de uma ação de improbidade lá em Minas Gerais, pelo Ministério Público de Minas Gerais, condenação e aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Pois bem, cerceamento de defesa, o juiz julgou antecipadamente o processo, e deveria fazê-lo, agiu com prudência, com cautela, porque não havia necessidade nenhuma de dilação probatória, porque a prova era absolutamente documental, era uma prova material. Estava provado, e é fato incontroverso nos autos, que os policiais militares acessaram os dados do Infoseg, e eles não negaram isso. Então, uma eventual dilação probatória seria eminentemente para protelar os processos na justiça brasileira, que, ainda mais ações de improbidade, que ficam mofando, e muitas delas não são julgadas exatamente por procrastinação, que é o que não se busca na atual quadra em que nós vivemos, na atual quadra em que se busca um sentimento de moralização nas instituições, e a eficiência, a rapidez, a celeridade, obviamente respeitado o devido processo legal, e aqui a defesa, muito bem personificada no eminente advogado Antônio Andovitch, defendeu muito bem na instância de origem os acusados de atos de improbidade administrativa. Essa defesa foi feita, todas as teses foram esposadas e rebatidas uma a uma pelo douto juízo de primeiro grau. No caso aqui, o doutor Adolfo Amaro, eminente juiz, muito respeitado, inclusive, na comarca de Paraíso do Tocantins. No mérito, aí sim, a colega que emitiu o parecer, na dosimetria de pena, aí sim cabe ao juiz. É um juízo, como se, em determinadas situações, o juiz faz aquela valoração da proporcionalidade e razoabilidade. Aqui houve violação ao princípio. É grave? É muito grave, não é um simples fato, como quis dizer a defesa. Não é uma simples violação. Violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma. Nós temos 3 tipologias na Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 9º, que prevê o enriquecimento ilícito, que é o mais difícil de provar. O artigo 10, que são aquelas situações que causam dano ou lesão ao erário, que não foi o caso. E o artigo 11, que é bem este o caso. Houve uma violação de princípio, muito grave. Então, o que se faz como medida sancionatória? A aplicação de multa. E funciona porque nos Estados Unidos, senhores, qualquer um de nós, se ingressarmos lá e fizermos uma simples declaração e tiver alguma coisa falsa, você já fica lá, naquele país onde existe lei e a lei funciona, e nós temos que sempre sustentar isso. Nós só temos 2 caminhos a escolher. Eu digo, nós só temos um caminho a escolher. É o caminho da lei, é o caminho da legalidade. O outro, se desviar, ainda que seja um simples fato, tem que haver sanção. E essa multa sancionatória, essa multa civil, ela tem um efeito pedagógico. O efeito pedagógico, sim, a pessoa tem que sofrer essa sanção para saber que praticou um ato desleal à administração pública, um ato imoral e desleal. É isso que diz a Lei da Improbidade no artigo 11 e lá no artigo 37 da Constituição Federal, que está acima de tudo. Nem precisava do artigo 11 da Lei de Improbidade.
Então, as sanções impostas pelo douto juízo de primeiro grau, suspensão dos direitos políticos, sim. Pagamento da multa civil, sim. Proibição de contratar com o poder público, sim. E a eminente colega doutora Leila Vilela, a quem rendo minhas homenagens, pessoa com a qual convivo dioturnamente e tenho enorme admiração e respeito, a eminente colega, ela concorda com a defesa de que, atendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve haver a perda da função pública. Então, o Ministério Público ratifica integralmente o parecer da eminente colega, doutora Leila Vilela, no sentido de que seja o final do parecer da colega, ela opina no sentido de que seja mantida rígida a sentença em todos os aspectos, apenas para decotar a sanção da perda da função pública. É o parecer do Ministério Público. Senhor presidente, só uma questão de fato, se me permite. Como bem lembrado pelo representante do Ministério Público, e só para que não fique nesse contexto, a defesa não queria e não deseja a produção de prova como protelação ou finalidade não judicial. Até porque, como foram praticados por dois e um deles era subordinado, importante se fazia a produção de prova para valorar o grau de responsabilidade. Porque dentro da jurisdição... Mas isso está aprovado, doutor. Aí nós vamos ficar debatendo. Não há, isso não está há aprovado. Essa prova, até porque existe o documento... Está aprovado o acesso aí, aí não é matéria, não é questão de ordem. O que não restou provado no acesso é quem determinou. Né? É Doutor só Leonor, esse então, fato. tudo bem. Vossa Excelência tem alguma a réplica? Doutor Edson, Vossa Excelência me permite uma colocação. Há muito tempo que já deveria ter feito isso. Fui aluno do eminente doutor Clenon de Barros Loyola, na Universidade Federal de Goiás, o jogador Moura Filho também foi, e quando do seu passamento, um jurista de Goiás escreveu um artigo. O doutor Clenon era um juiz, além de professor, era também um magistrado. Vossa Excelência hoje me fez lembrar a atuação daquele magistrado no Tribunal de Goiás e também na Universidade, em desempenhando seu mistério de um membro do Ministério Público. Então, permita-me, hoje tivemos a honra de ver aqui um promotor. O doutor Edson já o conhecia desde Ibiracema, só lamento que meu cabelo ficou muito branco, porque o seu cabelo está pretinho ainda, né? Ainda jovem, né? Na época que servia na corregedoria. Então, é uma honra tê-lo aqui, parabéns pelo desempenho, a sua atuação, principalmente do primeiro grau, né, onde representa com muita veemência não só o Ministério Público do Estado do Tocantins, mas o Ministério Público Nacional, viu? Espero tê-lo muito em breve aqui, em caráter definitivo, né, como procurador de justiça, né, que já faz por merecer há muito tempo. E dizer a Vossa Excelência que o seu pronunciamento aqui enaltece muito o nosso colegiado aqui do Tribunal de Justiça. Parabéns. Muito obrigado. Da mesma forma, também volto a cumprimentar o doutor Ianovich, emérito professor de Direito Penal, né? Também advogado, que muito honra a toga e a advocacia nacional. Né? E com essas palavras, eu quero devolver a palavra à eminente relatora. Sim. Faço coro às palavras do senhor, ao doutor representante do Ministério Público, que sempre nos brinda com a sua atuação brilhante e inteligente, da mesma forma que o doutor Antônio Ianovich faz sempre uma defesa brilhante, enfática, dos seus constituintes. E o voto ficou um tanto extenso, mas a ementa ela é autoexplicativa e, se for necessário, a gente adentra. A ação civil pública ficou assim ementada. Sim, ratifico os relatórios lançados pelo doutor desembargador Marco Antônio, nessa e nas demais ações.
Apelação, ação civil pública, preliminares. Julgamento antecipado da lide, incompetência da justiça comum, rejeitadas. O julgamento antecipado da lide não configura nem cerceamento de defesa, nem ofensa às garantias constitucionais previstas no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Espelha, em verdade, a plena realização pelo magistrado do princípio do livre conhecimento, embasado nos demais elementos probantes carreados aos autos. Compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação de praças, tão somente nos casos em que se tratar de crimes militares definidos em lei, não sendo este o caso dos autos. Incumbe à Justiça Comum o julgamento do feito, sendo também a sua competência decidir sobre a perda da função pública, sem que isso constitua violação dos artigos 124 e 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Preliminar suscitada pelo apelado, ausência de fundamentação específica, não ocorrência. Não se falar em ausência de impugnação específica quando as razões de apelo apresentam plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença apelada. Improbidade administrativa, policiais militares, utilização de informação privilegiada em razão do cargo, atentatória aos princípios da administração pública. Configura ato de improbidade administrativa atentatória aos princípios da administração pública a utilização de forma privilegiada obtidas juntos ao sistema Infoseg-Senasp para obtenção de vantagens pessoais. Suspensão dos direitos políticos e multa civil. Afastamento, razoabilidade e proporcionalidade. As sanções por atos improbos não são necessariamente cumulativas e, para aplicá-las, é necessário que o julgador atue com moderação, atento aos citados princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de punir ações menos gravosas de forma extremamente severa, o que tornaria a aplicação da lei desproporcional ao ilícito cometido. Afasta-se a pena de perda da função pública, porque a condenação dos agentes à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber quaisquer benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos, revelam-se suficientes à reprovação do crime e à prevenção da reiteração das condutas, em consonância com as peculiaridades que permeiam o caso. Ao expor, senhor presidente, voto pelo parcial provimento. Eu também vi atentamente o voto de Vossa Excelência, portanto, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Moura Filho. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Recurso conhecido e parcialmente provido, unânime. Não havendo mais... dando sequência, como não há mais feitos de pedido de sustentação oral, fica retirado de julgamento também o item de número 106 da relatoria do desembargador Moura. E, complementando aqui, ficam retirados os feitos reincetados. Seriam julgamento em face também da ausência de 2 membros aqui dessa Câmara. Eu indago agora do eminente desembargador Moura Filho se Vossa Excelência ratifica os votos lançados no sistema plenário na condição de relator e vogal. Ratifico-se, senhor presidente, como relator e como vogal, todos os votos. Doutora Edilene, Vossa Excelência ratifica os votos lançados por Vossa Excelência no sistema plenário como relatora e vogal? Sim, senhor presidente, ratifico os votos. Eu, da mesma forma, ratifico os meus votos lançados no sistema plenário na condição de relator e vogal. E, desde já, homologo dessas ratificações para que o seu juízo levar os efeitos. Então, passaremos, então, a pauta em mesa, onde há os conflitos de competência, isso não está lançado no plenário, não? São 312, assim, né? A questão das divergências aqui é na qual, item 312, deixa eu ver aqui. 312. Não, é pauta mesmo? Item 312, né? Houve uma divergência a divergência sagrou-se vencedora, não é isso? Aqui, pela sequência da votação,
vem primeiro a desembargadora, a doutora Edilene, e depois eu, né, como substituto, e depois o desembargador Moura Filho. Pela tradição nossa do tribunal, é aquele que vem imediatamente após o relator, né? Ou é o mais antigo? Como? Aqui o voto divergente para ser lançado é pelo que vem logo após o relator, não é isso? Que pediu vista, no caso? Sim. Assim, que votou divergente. Que votou divergente. É que inaugurou. Tem que apresentar o voto, né? Como? Tem que apresentar o voto, né? Sim. Na apresentação, Vossa Excelência vai apresentar ou é porque são dois itens, o item 312 e 314, né? Sim, mas aqui, senhor presidente, eu estou, dos meus apontamentos aqui, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, que foi divergente nos itens sim, 312 e 314. Então, tudo bem. Eu votei pelo sistema. Muito bom. Por isso que eu não apresentei Então, o voto. eu vou apresentar o voto, já Estou determinei lá. acompanhando. Apresentar o voto e fico, então, com o acordo. Né? Tem mais alguma situação? Apelação. 295. Né? Apelação. Aí está com vista o item 9 para o desembargador Moura. O item 9, né? O item 9 está com vista para você, fica mantido com vista? Item 9, Sim, vou manter. mantido com vista, né? Tem mais alguma? O 12 está com vista para o senhor. O senhor vai trazer ou vai manter com vista? O item 12 está com vista para mim, então eu mantenho com vistas, então. Mantenho com vistas. Isso aí. Não lembro mais, mas Sim, então fica mantido com vista. Tem mais alguma situação? Então, não havendo mais feitos a serem julgados, após já homologados os votos lançados no plenário, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom final de tarde. E sucesso ao doutor Edson Azambuja, né, que agora está concorrendo a uma vaga aí na Procuradoria Geral. Quantos? Só o doutor Alci que pediu aposentadoria? Dois. E a doutora Elaine Marciano também? E o doutor Gilson parece que pediu também